pessoal, tá começando mais uma edição do Avanza Cash. É isso mesmo, eu sou Evandro Flecha Júnior e estou acompanhado de uma das maiores belezas que os maioranas perderam e não levaram para o Rainhas. Quem é ele? Paul Marcel, sócio da Avanza, agência de marketing, além do digital. Além do digital, marketing, educação. Ele mesmo me corrige, agora ele esqueceu, mas é porque ele veio, gente, do almoço do Conjovem. Quem vai no almoço do Conjovem, você acha que é só um almoço lá? O Conselho de Jovens Empresários da CP, aquilo não é só almoço, gente. Tem a bagaça do café depois, e tem o bate-papo, tem as histórias. Teve história hoje, pô? Teve muita missão insuficiente, eu ainda tô aqui atordoado para entender como é que eu vou desenrolar essas missões. Mas bora lá, bora em frente. Bora aqui, então? Bora. Bora, porque hoje eu vou apresentar para vocês ela, aquela que me liga 14 vezes ao dia. Alguns dizem que ela é minha esposa é minha amante. A própria esposa fala isso. Pode isso, Arnaldo? Eu acho coisas incríveis. Ela, que está comigo há muitos anos e entende tudo sobre gestão empresarial. Com vocês, Elaine Cardoso, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar com todos aqui e compartilhar um pouquinho do conhecimento, mas eu não domino tudo assim não, tá? Nós aprendemos aí continuamente, eu sempre digo para o meu cliente, eu aprendo com você e você aprende comigo e juntos nós construímos um Brasil totalmente diferente. Gente, ela só é uma das CEOs da maior empresa de gestão empresarial do norte do Brasil. É isso, a BC Gestão está aí já há mais de 20 anos no mercado, trabalhando forte, né, Elaine? A ABC hoje ela tem mais de 25 anos, né? Então, é com muita alegria que, mesmo sendo uma sulista, e com muito orgulho que falamos sobre isso, que hoje nós somos a maior empresa de consultoria da região norte do Brasil. Isso daí não costumamos falar isso, mas foi uma consciência que nos foi recente, começarmos a entender esse cenário, né? Mas são mais de 25 anos no mercado e atendendo o Brasil pelo norte. Então, sempre nós temos empresas do sul vindo atender. Nós fizemos o oposto. Nós fizemos de Belém atendendo o restante do Brasil, e isso é uma honra. E hoje, mesmo sendo paranaense, hoje eu me considero uma paraense aceita. Os paranaenses não me aceitam mais lá, diz que eu já sou do norte, né? Chega aqui e diz que eu não sou totalmente paraense. Ela fala a égua já, pô, será? Eu falo, chio pra cacete, desculpa, mas é isso aí, acho que faz parte. Já puxou pro paraense, já tá com, sabe, o chiado tradicional. Isso, Já ele não chia. é pouco, não. É a Acho tom que tacacazinho, tucupi. só não vai a Maniçoba. Não vai a maniçoba, tá chegando, né, pô? Não consigo. No restante vai que uma beleza, mas aí... Vou te contar. também tem um filho agora, né? O filho aqui É paraense agora. paraense 100%. Já E fez o fruto bichinho aqui. toma um açaí, meu pai do céu. Sem granola, sem leite moça. Tem que dar muita consultoria nesse Brasil para manter o bichinho. Bacana, show de bola. E, pô, ela anda enfiada, ela é de gestão empresarial, fala de finanças, gestão de pessoas, muito bem. Mas sabe que ela anda enfiada na nossa seara, cutucando e cavucando o marketing? Sabia disso? Pois é, a gente teve aquela reunião que ela comentou que está precisando de um apoio estratégico em marketing e lembrou da gente. Então, ela, além de atuar há bastante tempo, ela entende que precisa também de gente próxima, né, capacitada para poder ajudá-la. Então, Elaine, bora começar a falar sobre marketing e também sobre o tema desse episódio. Por favor, pô, qual é o tema desse episódio, pô? A culpa é do marketing. E é verdade? Pois é, será? Vamos lá então, Flash, puxa aí. Olha aí, Elaine, normalmente a gente vê a dificuldade que é para o marketing conseguir desenvolver alguns trabalhos em determinados grupos. É evidente que tem grupos e grupos. Alguns conseguem valorizar, sentar com o marketing, destinar o tempo realmente necessário, até às vezes além, mas tem outros grupos, e aí eu quero colocar a grande maioria, pelo menos, né, do empresariado paraense hoje, ainda tem dificuldade de entender um pouco sobre o marketing, diferente de você que foi estudar, que foi pesquisar, enfim. Você, na qualidade de gestor empresarial, sente essa dificuldade do empresário de entender um pouco mais esse marketing, a importância dele para os negócios? Primeiro, vou falar como negócio. Nós temos que colocar uma coisa na cabeça. Quem é um distribuidor, o foco dele é vender. Assim como uma indústria, o foco dele é fabricar. Então, assim, a indústria fabrica, o distribuidor ele faz a venda e ele precisa da expertise de uma transportadora para entregar. É bem como que cada macaco no seu galho. Eu acho assim, todo dono de empresa
ele tem que ter um conhecimento generalista. Sou uma consultora empresarial, sou generalista, o meu conhecimento é generalista, mas eu tenho um foco. O meu foco é gestão em vendas, né? Então, sempre trabalho muito nisso, vim da tecnologia. Então, eu vim da área de tecnologia, então, sempre eu tenho que organizar uma empresa para que ela consiga expandir. Só que quando você vai para dentro de um planejamento, de uma estruturação, o dono de uma empresa, ele tem que ser muito bom em comprar, em vender, ou ele fabricar, ou ele entregar. Tem a expertise dele. Eu acredito que eu sou dono de uma empresa, eu preciso conhecer de forma genérica para saber o que pedir e como me comunicar. Então, se eu que sou o dono não tenho um conhecimento um pouquinho de cada coisa, o conhecimento da área tributária, o conhecimento de marketing e publicidade, o conhecimento de cada área, como eu vou conseguir me dialogar? Inclusive, eu acredito muito que a IA ela nos ajuda muito nesse quesito, a ajudar a melhorar a nossa comunicação com nossos parceiros. Então, cada dono de empresa, ele precisa ter noção. Ele não tem que parar o tempo dele para aprender sobre marketing e publicidade. Se ele é uma indústria, ele tem que realmente ser muito bom no que ele faz em produção. Então, ele procura ali, mas ele tem que estudar, sim, de uma forma genérica, sem entrar em algo específico. Não precisa ser pós-graduado, nem fazer graduação em E marketing. nem tem tempo para isso. Nem tem tempo para isso. Mas dá Tá? uma lida, olhar alguma coisinha ali. Mas, sim, de forma genérica, ele precisa conhecer, porque quem não conhece não sabe como se comunicar. Então, se eu não sei, pelo menos ele tem que estudar. Então, hoje você tem ferramentas aliadas que você pode usar para acelerar esse conhecimento. Então, todo dono de empresa, ele precisa conhecer de forma generalista um pouquinho de cada área necessária para que o seu negócio ele permaneça em pé. Então, dentro disso, ele não tem que ser especialista, mas ele tem que contratar especialistas. Só que para eu conversar com o especialista de marketing, publicidade, eu preciso me comunicar. Dentro da nossa discussão essa semana, qual foi a discussão? Discuti muito com vocês, discuti muito, por exemplo, também com Cidade Exclusiva. A nossa discussão foi bem calorosa, porque eu, como cliente, o que eu fiz? Eu vi como necessidade que eu pedia para marketing e publicidade não me entendiam. Então, aí eu fui lá e estudei, por exemplo, seja de postagem, seja de tráfego, seja o que for, seja lançamento de produtos, o que era necessário. Porque se eu não entender, como é que eu vou saber pedir? Então, eu, como líder, se eu não souber fazer, como eu vou pedir, saber direcionar para a equipe que trabalha comigo? Então, para mim, isso é geral, tá? E aí é onde entra conhecer um pouco. Só que, por outro lado, quando eu percebo que a pessoa não está entendendo a minha comunicação, aí, por uma questão minha, pessoal, eu estudo aquele assunto para mostrar: ei, filho da mãe, tá aqui o caminho. Você não está sabendo? Está aqui, ó. Eu faria dessa forma. Eu acho que é um pouquinho também, às vezes, chega até a ser um pouquinho vergonhoso quando a gente lida com pessoas que não querem estudar do outro lado. Porque eu estudo o negócio dos outros. E os outros também devem estudar o meu negócio. Então, é muito disso, entendeu? A gente tem muito essa lacuna no mercado. Nós, como donos, precisamos sim entender um pouquinho de cada coisa para melhorar a nossa comunicação e ter expertise no nosso próximo negócio. Se o nosso próprio negócio não tivermos expertise, é muito complicado. Então, mas ao mesmo tempo, se eu começar a aprender o seu trabalho, eu perco tempo, deixo de ser bom no que eu faço. Agora sim, eu tenho que saber somente para melhorar a minha comunicação e para ter as pessoas e os parceiros certos no meu negócio. E Flecha e Elaine, eu gosto de querer complementar aqui que quando eu vou negociar com os clientes, né, para entender um pouco mais do que ele precisa, eu gosto de falar duas coisas que são bem recorrentes. Qualquer empresa, ela tem 4 grandes áreas que a gente chama de visão holística, né? A visão de mercado, ou seja, onde ela vai atuar, qual estratégia ela vai atuar, o que ela vai vender, como ela vai se relacionar com esse cliente, como ela vai entregar essa proposta de valor que ela está ofertando para o mercado. Tem o lado de pessoas, ou seja, qual é o time necessário para aquela empresa funcionar, quais são as qualificações, atribuições, cargos, salários, tudo de como aquela empresa vai precisar de recurso humano para poder tocar o barco. Tem o lado de finanças, que está ligado à gestão financeira, fluxo de caixa, DRE, contas a pagar, contas a receber, indicadores financeiros, indicadores econômicos, enfim, toda aquela parada bacana que eu vi um dia atrás, muito tempo peguei essa informação, mas não é o que eu gosto mais de mexer. E tem o lado de processos, como as coisas são feitas naquele negócio.
Quando a gente vai falar com marketing tem que estar nessa mesa dessa conversa, porque cabe a esse empreendedor, na área de mercado, ter estratégia de quem estuda, de quem trabalha, de quem vive isso no dia a dia. Porque ele tem que olhar todas essas outras frentes, essas 4 outras grandes ambiências que tu puxar uma pena vem um galinheiro todo, de missão para poder entregar de cada ponto. E como tu bem colocaste, não dá para olhar para todos os pontos no mínimo detalhe. E aí vem outro ponto que é o conceito de marketing, né? Que eu gosto de falar também que marketing versa como é que você cria, entrega e comunica valor para aquele determinado mercado, garantindo que aquela relação entre as partes sejam profícuas para ambas as partes. Eu estou lhe pagando quanto eu acho que você deve receber, ou pagando quanto você está cobrando, e você está me entregando aquilo que você prometeu. Quando eu te entrego a mais do que você achou que pagou, você tem uma relação de excesso de valor. E você acha, poxa, estou pagando barato. Quando você recebe de menos aquele valor prometido, né, você, poxa, estou pagando caro por algo que eu não estou sendo atendido. Né? E aí vem a relação de preço e valor. Né? Preço é o que você paga, valor que você recebe em troca. E eu falo isso porque muitas das vezes, o empresário, né, dono de várias empresas que a gente conhece e atende também aqui na região, ele tem um contador especialista, tem um jurídico forte, né, que vai dar apoio para ele, tem eventualmente um consultor lá dando apoio, mas aí ele chama o sobrinho do marketing, o sobrinho que está fazendo estágio, ou então ele pega lá um cara que tem boas ideias, não, aquele bicho é o marketing. E ele fica assim, cara, eu tenho que desconstruir toda essa cadeia que ele acha que o cara que está fazendo marketing está fazendo, né? Porque supostamente ele deu uma boa ideia e isso já é o suficiente para ele. E mostrar de que marketing também tem processos, tem etapas, tem ações pequenas a serem feitas para garantir que a gente alcance aquele determinado resultado. Como é que eu vou comunicar? Quem eu quero alcançar? Quem é o meu público-alvo? Quais são as estratégias que eu vou desenvolver para poder chegar até aquele cara? Como é que eu vou me relacionar com ele? Qual a estratégia de precificação, promoção, enfim, um monte de coisa. E aí entra o nosso grande desafio. Será que sempre é a culpa do marketing mesmo? Ou será que falta dar alguns passos atrás para definir, né? E ter também um especialista de marketing dentro do teu negócio para poder pensar e executar as melhores estratégias. Não é isso, Flash? Eu concordo, né? E aí eu até jogo essa questão para a gente trazer um pouquinho do que a Elaine escuta também, né, Elaine? Sempre há reclamação, sempre a culpa é do marketing, mas bora destrinchar, então, o que seria essa culpa, né? Afinal de contas, quando uma empresa ela não consegue atingir o resultado, além do marketing, que outros fatores poderiam, sei lá, impactar nessa não conquista de resultado? Se voltássemos um pouquinho no tempo, veríamos a seguinte questão. O marketing de publicidade, até alguns anos atrás, estava esquecido. Tanto é que, se você olhar, foi muito as mídias tradicionais que se trabalhava ali, o conceito era totalmente diferente. Dentro de pouco tempo, não tem tanto tempo assim, vem a questão das mídias sociais. Nós estamos falando de educação. Sem educação, nós não vamos mudar esse cenário. Tudo que é disruptivo, tudo que é novo, nós temos que ter ciência que nós, como empresas educacionais, que trabalhamos com prestação de serviço, ou seja, nós mesmos, nós temos que saber que eu quero levar isso à frente e saber que vai ser muito difícil e vai doer na nossa carne, porque nós vamos ter que levar o conceito educacional e consciência para o nosso cliente, para o nosso mercado, para a nossa região. Então, o primeiro ponto é: eu, como educacional, eu quero levar essa importância para o meu cliente, conscientizá-lo, educá-lo, catequizá-lo, que realmente marketing e publicidade, no novo formato, na nova gestão, é importante para ele. Porque se formos colocar em pauta, a marketing e publicidade, até uns 6 anos atrás, era estar nas mídias tradicionais. Eu estou na empresa tal, eu estou na TV tal, aberta, não sei o quê, de repente vem uma mudança toda, ali nesse momento aí de Covid, eu não gosto de falar desse período, mas ela acelera tudo isso, aí vem o digital com toda a força, e enquanto esse o nosso cliente, ele continuava na forma tradicional, e as grandes empresas no Brasil, a maioria delas são pessoas que não tiveram oportunidade de estudos,
ou só observar. Então, nós estamos, sim, passando por futuramente uma mudança com a nova geração. Essa nova geração que vem aí, as sucessões, né? Nós trabalhamos muito com formação de sucessores também. Então, essa nova pegada de meninos que estão entrando, para ele, marketing e publicidade é fundamental. Já na velha geração, eu não me importo com isso aqui. Olha, vou fazendo aqui, comprei bem e tal, não preciso desse pessoal. Só que detalhe, nas mídias tradicionais não está tendo alcance como era antes, eu preciso do novo marketing de publicidade, e agora esse cara passa a ser importante para mim. Então, vamos colocar também no lugar do empresário. A gente pensa muito o seguinte, eu neste lado aqui, e eu no lugar do empresário. Foi muita mudança ao mesmo tempo. Nós temos a mudança do comportamento do ser humano entrando nas nossas empresas, a nova geração não para, a nossa nova geração não passa de 1 ano dentro das nossas empresas, porque o conceito deles de valor é diferente. As mídias, vocês mesmos que trabalham com isso, ajudaram também a acelerar a mudança do mundo físico, porque hoje o mundo físico, até comentamos isso anteriormente, que hoje cada funcionário nosso quer feedback de tudo, ele quer saber se isso foi bem, se foi mal, se não foi, porque as mídias sociais ensinaram que agora tudo que eu posto, se gostaram, teve muita visualização, teve muita curtida, muito compartilhamento, muito isso. Então, esse comportamento veio para o chão, aí o dono da empresa não está entendendo, porque normalmente os donos de grandes empresas não são do marketing e publicidade, não são desse novo comportamento, eles são mais reclusos, e para ele não é tão importante. Mas para mim, como consultoria da gestão futurista, que eu venho da linha futurista, o que hoje eu prego? Que nenhuma empresa vai sobreviver sem educação corporativa, sem um marketing e publicidade realmente muito bom, tá? Sem um tributarista do lado. As pessoas falam muito, isso aqui é pessoas, ok. Mas se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver estrutura, se eu não tiver equipamento, se eu não tiver... Ou seja, com a educação corporativa, eu vou trabalhar realmente as pessoas. Com marketing e publicidade, eu vou trabalhar as estratégias que eu vou usar. Então, aquela história. Quanto nós já sofremos no varejo, eu tenho muito cliente no varejo, agora estou retomando outras regiões do Brasil também, com grandes contas de varejo, e eu vou te dizer, eu vou lá o seguinte, o Dia das Mães, quais são as ofertas que eu vou fazer no Dia das Mães? Qual vai ser a estratégia que eu vou usar no Dia das Mães? Quando é que eu monto essa estratégia? Um mês antes? Não, é no ano anterior. Quando eu vou montar o planejamento estratégico de todas as ações que eu vou fazer no próximo ano, e esse momento de montar planejamento estratégico, ele começa em agosto. Virou julho, começa a se montar o planejamento estratégico do próximo ano, porque eu já tenho um semestre já encerrado. E aí eu começo a montar toda a minha agenda de todo o planejamento do próximo ano. Todas as datas comemorativas, as datas regionais, as datas estratégicas. Porque se eu faço uma estratégia para o Dia das Mães, em que momento o meu departamento de compras tem que comprar este produto para montar aquela cesta, o kit das mães? Quais são os produtos que compõem aquela cesta? Quando eu tenho que comprar? Quando é que vai chegar? Nós temos uma logística muito complicada na região norte, atendo muito o Amazonas, regiões muito mais complicadas logisticamente, aqui ainda é o céu ainda. Então, quando é que eu tenho que disparar a compra para fazer uma boa negociação, para ter um bom preço, para realmente ter os contratos com as agências, com os publicitários, todos executados? Mas aí entra uma questão, Elaine, o povo vai avaliar junto, né? Quando a gente vai fazer a apresentação, por exemplo, de campanha, sempre o budget do marketing ele é baixíssimo. Alô, você, budget é a verba que é destinada para a publicidade, para o marketing, tá? Então, por que essa verba, esse budget, ele normalmente ele não corresponde a todas as ideias e a todas as possibilidades que a gente teria de criar, não é isso, pô? Isso acontece, né, pô? Isso é constante, na verdade, né? E eu fico vendo o grande desperdício que muitas das vezes os empresários fazem. Eu trago só um caso de um cliente nosso que ele fala o seguinte, eu tenho aqui dois tipos de mídias. As mídias de relacionamento, que eu utilizo para poder me aproximar de grandes parceiros comerciais, que essa eu abro a mão, pago mesmo, e que é relacionamento, é proximidade. É mais uma mídia de networking do que uma mídia de conversão. E tem a mídia de conversão, que é bem, sei lá, se botar para poder fazer um comparativo na balança, a gente está falando de talvez ser 10 vezes menor a mídia de conversão do que a mídia de relacionamento. E aí esse tipo de situação é bastante frequente. Mas, poxa, eu quero fazer uma ação assim, assim, assado, bora pensar em tal coisa. Beleza, a gente embala no teu sonho. A gente monta um projeto bacana. E a gente fala, para poder fazer tudo isso, custa tanto.
Aí o cara fala, mas poxa, é muito caro, né? E querem resultado de imediato. Isso é tão constante que chega a ansiedade do cliente passa para a gente, né? E às vezes dá até um pico de nervoso. Calma, peraí, não é assim que funciona. E esse tipo de comportamento muitas vezes acontece porque, pela necessidade de vender, a gente viu um cliente hoje, né, agoniado, querendo fazer uma campanha para poder tapar buraco, porque ele não se planejou corretamente e quer fazer as coisas de imediato. O cara paga muito mais caro, como tu bem colocaste. Como é que eu vou comprar com antecedência? Como é que eu vou negociar melhor? Você não tem esse planejamento bem montado. Então fica a dica aí, né, para os nossos ouvintes e espectadores que planejem com antecedência. Se quiser planejar a parte estratégica como um todo, entre em contato com a Elaine. E se for a parte do marketing também, conte conosco. Então isso é importante para É poder junto e prever. misturado, né? É tudo junto. E aí, esse budget? Por que essa verba é tão miudinha? Bom, lembra que a gente conversa muito sobre um dos grandes problemas das empresas é a falta de análise de dados, tá? E eu vou ser bem sincera, eu vou falar que nós temos um relacionamento de muitos anos, a gente discute muito sobre isso. Mas tem a parte do cliente que é muito fraca, de análise de informações, de estratégia, mas também tem das agências de marketing que não se espelham Tá vendo? A culpa é do marketing. Aí eu vou dizer, não, vamos falar assim. Aí nós temos o lado, mas tem sim, tá? 80% das agências não olham para números. Não tem dashboard. Lógico que não. Caça Prometem, vamos falar assim, prometo que fecho o contrato com o cliente, que todo mês eu vou sentar com você e avaliar números e provar que eu sou o cara, que eu sou o bom. Mas aí vem o seguinte, dica como parceiro e uma das maiores aliadas que eu não convivo, e eu digo que isso está caminhando, eu estou me tornando parceira e sócia de agência, isso eu acredito tanto em marketing e publicidade que eu sempre falei, há muitos anos atrás, nós como BC, nós vamos ter um braço dentro da ABC de agência, porque eu não acredito que eu vivo sem ela, eu não acredito que eu vivo sem marketing, por isso que hoje nós temos o alinhamento com a Avanza, nós temos o alinhamento hoje com a Nova Luna, com o projeto de IA, nós temos aqui a ABC, ela é de vocês, e nós estamos cada vez mais construindo esse alinhamento, porque eu como consultoria e como negócio, nós não acreditamos que nós vamos crescer sozinhos sem esse braço. E tanto é que a minha maior discussão, quem está comigo, é nosso planejamento. Cadê nosso planejamento estratégico para os próximos anos? Cadê aí o nosso alinhamento de números, né? Se está dando certo, se não está dando certo, e isso tem que ir para dentro das empresas. O grande problema é que nós temos que também melhorar a nossa fala com o nosso cliente também olhar para a gente de uma forma diferente. Só que a questão é educação. Eu sempre vou bater nisso. Eu tenho que educar o meu cliente que, enquanto ele estava em outras atividades ou seus lazeres, que agora o mundo mudou. Que se ele não tiver uma IA dentro da sua empresa, a gestão de marketing e publicidade entranhado na cabeça dele e dos funcionários dele, nós não vamos para o próximo passo. Você teve uma experiência recente de um material de um cliente meu, que não é cliente de vocês, que eu passei para vocês, que o departamento não conseguiu criar uma capa de uma divulgação, e eu passei para você, pelo amor de Deus, não estão me entendendo, me ajuda com essa capa, porque eu preciso realmente divulgar, porque se nós como empresas falamos sobre sustentabilidade, como é que eu provo que eu invisto em educação dentro da minha empresa? Então, você tem que... Eu, como consultoria de negócios, eu sou marqueteira, estou me tornando uma marqueteira graças ao apoio e junto a essa junção com vocês também. Então, é isso. Então, A nossa ficou direitinho, né? ficou, né? Depois de uma correção. Opa, desculpa. Mas aí, só respondendo de uma forma mais rápida. A Elaine, né? Como diz a Raíza, né? Então, assim, voltando aqui, é o seguinte: existe a falta de consciência das empresas, não é da agência. É educacional a nível Brasil e mundial. Nós estamos numa mudança muito grande de cultura a nível nacional, vou falar só nacional agora, aonde eu preciso entender que marketing e publicidade tem que estar entranhado no meu planejamento estratégico, no momento de debater. Eu compro ou não compro? Será que é um assunto que a partir da semana que vem, nós vamos estar debatendo muito, é um assunto que é uma paixão minha há muitos anos,
é o trade marketing. Inclusive, você viu que ontem eu fiz, comecei um trabalho são 2 referências nacionais nesse assunto, e são amigos, e nós estamos num projeto que estava adormecido e volta agora. Quem não entender que para eu continuar no mercado eu preciso ter um trade marketing, o comercial tradicional ele já morreu faz tempo e as pessoas não perceberam. O meu diretor comercial, o meu gerente comercial, ele tem que entender que ele tem que focar no shopper. Shopper é quem paga a conta no final, não é o consumidor final. O consumidor final, ele usa o copo, mas quem paga o copo? Quem paga a compra? Ele é o shopper, é o nosso foco. Então, eu tenho que saber o comportamento. Eu compro esse produto, quem vai ser o meu cliente? Para comprar, eu preciso saber quem vai ser quem vai consumir, quem vai pagar o meu produto. Então, é para comprar, para eu poder vender bem. Mas para isso, qual linguagem de marketing? Detalhe: comportamento do cliente que compra este copo no varejo físico é um, no digital é outro, a multicanalidade de vendas ela é obrigatória. E este é um assunto que é o meu foco, né? Que é justamente a reestruturação da multicanalidade de vendas. Então, para esse meu foco, que é reestruturar áreas comerciais, que é um trabalho que eu faço há muitos anos da minha vida, eu não consigo fazer se eu não tiver uma parceria com marketing e publicidade, porque foi a conversa que nós tivemos. Eu preciso, quem são os especialistas de varejo, de serviço, porque a comunicação ela tem que ser interna e externa. Então, sem marketing e publicidade, é uma consciência. Agora é o seguinte, dói educar. Então, por não Sim. saber educar, a verba do marketing e publicidade é baixa, por não saber que eu tenho que educar e eu tenho que acompanhar números e provar para o empresário. Tá aqui, olha o meu resultado antes de mim e depois de mim. Olha suas vendas. Para isso também o empresário tem que abrir seus números, coisa que aqui na região norte é muito difícil o empresário abrir seus números para suas lideranças, porque ele tem medo de mostrar seu faturamento. Então, esse é o maior erro das empresas, não mostrar o seu faturamento, não mostrar quais são as suas despesas e quanto seria um resultado obrigatório que o meu negócio deveria dar. Então, aquela história, eu faturo milhões, mas não significa que o seu lucro seja milhões. Então, tem que provar que, olha, se o meu lucro é 6%, o lucro desse negócio deveria ser 8%. Ei, funcionário, está aqui, olha, não está dando 8%. E nós temos que correr atrás do 8%. Se eu mostro dessa forma, eu desencanto todo esse medo do empresário de mostrar números, aí eu chego para o marketing de publicidade e falo assim, tá aqui, vocês podem me ajudar também a alcançar esses 8% de lucro líquido, que só tem os 6% hoje. Agora olha isso, pô, olha essa dicotomia aí pra gente, assim, fechar esse nosso bate-papo, né? O antagonismo de um lado, a Elaine falou rapidamente, multicanais, trade marketing, visual merchandising de loja, e do outro tu falaste do estagiário, do sobrinho, da verba curta que ela acabou de dizer por exatamente esse empreendedor não ser, digamos assim, educado, eu diria, né? Levado ao conhecimento, seria o melhor termo, inclusive. Como é que a gente trabalha, pô, enquanto agência, o nosso com o oferecimento do Vitor Cidade, que está aqui também, que só tem as mesmas dores, como é que a gente trabalha nesse antagonismo, pô? Um ponto bem importante que eu tenho observado ao longo da nossa carreira aqui empreendendo é mostrar para esse empresário alguns indicadores que é importante ele acompanhar. Por exemplo, quando a gente é contratado para poder fazer uma campanha de tráfego pago com o cliente, para poder gerar leads, para quem não sabe, pessoas que interessaram no teu produto e deixaram um contato que você pode ir atrás depois. Em resumo, seria isso. Então vamos imaginar a seguinte campanha. A gente fez uma campanha de anúncio na internet, anúncio no Instagram, que investiu R$1.000 para esse cara aparecer para aquela audiência segmentada que a gente quer alcançar. E esse R$1.000 virou 100 conversas no WhatsApp do vendedor daquela loja. Top, Bacana, né? top. Virou R$1.000, virou 100 conversas, né? Sim. 100 conversas, tá sendo Leads. R$10 cada conversa, não é isso? Aí o cara vende um produto de, sei lá, R$1.000. Olha lá. Então o marketing fez o trabalho de comunicar corretamente a mensagem, gerar o interesse para aquela audiência, que trouxe um cara que levantou a mão, ei, vendedor, me atende, me dá um suporte, me dá mais informações. Aí passa um mês, o empresário chega para mim, porra, não vendeu nada essa tua campanha. Eu falei, não vendeu nada? Peraí, pô, tem 100 conversas aqui no teu WhatsApp. Aí, não, mas não vendeu nada nessas conversas. Bora ver as conversas? A gente vai ver a conversa lá. O cara mandou mensagem segunda-feira, e o outro respondeu na sexta. O cara perguntou A, o cara respondeu B. O cara perguntou onde fica um negócio que ela não sabia responder. Ou então o cara foi extremamente sucinto. Então aquelas 100 oportunidades de fechar uma venda
que depende do time comercial daquele cliente, acaba sendo fechada. E aí tem um negócio, poxa, mas vamos imaginar o seguinte cenário. Dessas 100 conversas, fechou um contrato de um serviço de R$1.000. Investi R$1.000, voltou R$1.000 uma venda. 0 a 0. 0 a 0, empatou. E aí a gente pode falar de algumas métricas relevantes que ele pode passar a acompanhar, como o CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto aquela mídia custou para ele trazer um cliente? Poxa, o cara botou R$100.000 na televisão, botou R$100.000 na internet. Qual trouxe mais resultado? Qual foi o custo de aquisição de cada cliente? E desses clientes que ficaram na empresa, que fecharam, qual foi o tempo que ele passou consumindo essa mesma empresa? Esse é um outro indicador, o LTV, Lifetime Value, tempo de vida do cliente consumindo teu produto, teu serviço. Ou seja, pô, você fecha um cliente aí numa consultoria, em vez de trabalhar um mês, trabalha um ano, pô, você tem 12 meses, né, recebendo apoio daquela consultoria. Então tu consegue ter um indicador para acompanhar. Outro indicador, poxa, pô, meu marketing não está funcionando. Mas espera aí, como é que tu está medindo isso? Marketing tem por obrigação gerar demanda, né? Para que o teu atendimento, o teu comercial converta, né? Se você quiser integrar as duas frentes, marketing e venda, beleza. Você pode ter isso internamente no seu negócio. Mas se você separar, de um lado a gente tem a obrigação de gerar a demanda, do outro lado tem a conversão. E aí muito empresário ainda fala assim, mas poxa, contratei o marketing, mas meu marketing não aumentou meu faturamento. Aí quando tu começa a olhar na lupa assim, então ele entende que marketing é igual a faturamento. Se é igual a faturamento, é igual a venda. E o que ele pode fazer para melhorar essa venda? Aí tu pode fazer uma outra forma de matemática. Eu sou engenheiro também, engenheiro gosta de forma. Então o que é uma venda? É o número de cupons pelo ticket médio. Se ele tem mais cupons e ticket médio baixo, o que ele pode fazer para melhorar a venda dele? Fazer atividade de cross-sell, fazer atividade de upsell, para poder fazer com que o ticket médio dele aumente. Né? Aquele cupom, as pessoas já vão entrar na loja dele e possa aumentar com mais estratégia de bom atendimento, cruzar produtos, aumentar o volume de produtos, para poder fazer Avaliar a investimento. precificação, enfim. E aí consegue ter mais resultado. Mas no final das contas, a culpa é do marketing porque não trouxe mais faturamento para ele. Mas se a gente avaliar que o cara vendeu mais rápido, vendeu melhor, com ticket maior, será que foi culpa do marketing mesmo? Então começa a ver que tem um monte de possibilidades que o marketing pode olhar, pode contribuir, mas depende muito da dobradinha. E como tu bem colocaste, Elânia, existe uma separação, então um sigilo muito grande do cara não querer compartilhar esse dado contigo. Sim. Ele vai para cima de ti como um leão, que tu não gerou a venda que ele queria, mas ele vai como um gatinho pro vendedor que não atende, pro vendedor que deixa o cara esperando na porta dele, pro vendedor que não converte, pro vendedor que não apresenta produto complementar. E aí, a culpa é de quem? Do A marketing. culpa é do marketing. Elane, para isso tem que treinar, então, também a sua equipe, né? No caso, tu falaste muito de dados, mas em caso de ter os dados e não saber trabalhar esses dados, aí é olhar um pouquinho para dentro do seu negócio também, né? Quando eu olhei educação, o que é educação? Treinamento também. Educação, para mim, é a base de qualquer mudança. Então, se eu não treinar, se eu não tiver estratégia, se eu não tiver ali um alinhamento e não tiver alinhado o meu processo educacional, a minha estratégia adotada para o meu negócio, envolvido o marketing, e se o marketing também chegar lá simplesmente para cumprir o seu contrato e não se importar também em conhecer a operação do cliente, a comunicação não existe. Então, assim, para mim, o maior problema dos próximos anos é comunicação. Ela está na falha de comunicação. A falha de comunicação entre quem contrata e quem é contratado, o envolvimento de todo mundo. E outra, para mim, eu sempre digo, o problema de uma empresa não é processos, eu não desenho processos se a empresa ela não tiver um ritual administrativo. Se eu não tenho dentro da minha cultura a responsabilidade do que eu realmente, eu peguei e coloquei aqui que toda sexta-feira eu tenho uma reunião de alinhamento do planejamento da próxima semana, e se eu não cumpro ela, e se eu como dono mudo o horário, se eu não cumpro ela, eu marco que, olha, de 15 em 15 dias eu quero uma reunião com o meu departamento de marketing e publicidade. Aí quando for a 15 dias ele te liga, não vai dar para mim porque eu vou ter que viajar, não vai dar para mim. Aí o marketing também liga assim, olha, teve acontecido um acidente aqui, não vou poder estar. Se essa cultura do acontecer, aquele ritual administrativo, ele não estiver acontecendo, não adianta POPs, não adianta fluxo, processo, que não vai ser seguido. Então, eu não perco meu tempo. Primeiro, vamos realmente deixar como algo que o meu planejamento de prestação de contas, de números, estratégias, tem uma data alinhada entre a empresa de marketing e publicidade e o cliente.
e que eu tenho um planejamento estratégico que eu vou desenhar, envolva a minha agência, e que minha agência também ela faz parte da minha reunião mensal de resultado. Ou seja, o que nós montamos como estratégia, seja no físico ou multicanalidade, ela realmente está acontecendo? Quais são os números? Esse produto que eu coloquei como campanha, deu certo ou não deu certo? Quanto esse copo vendia ou esse celular vendia antes da campanha, depois da campanha? Cadê os números? Prova. Educacional. Educacional. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas também falam muito sobre isso. Isso não está na cultura. Uma empresa que não tem a cultura formatada, ela não vai crescer. Bom, eu pego os clientes que nos chegam, são clientes que faturam 3 milhões, 4 milhões por mês e assim sucessivamente. A maioria deles não tem uma cultura desenhada. A maioria deles, gente, eu pego cliente de 8, 10 milhões que não tem nenhum organograma bem desenhado. Então, por isso que eu falo que é a comunicação que é o maior problema. Então, assim, vamos falar o seguinte, vamos desenhar. Por isso que marketing e publicidade para mim é muito importante, porque vocês estão inseridos na comunicação para dentro, do marketing para fora. Então, se essa comunicação ela realmente existir e estiver alinhado junto com o processo educacional, cara, essa empresa ela vai ser perpétua, ela vai passar gerações, 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 porque vai acontecer. Aí sim desenha processo, desenha toda aquela parte né, burocrática em si, que ela vai acontecer. Caso contrário, não vai ser seguido. E aí a gente vai ter muitos problemas. E por falar em problemas, pô, a gente tem uma infinidade para resolver. E ela também, que daqui a pouquinho tem compromisso. E a gente vai precisar encerrar por aqui. Então a gente vai para as considerações finais. E eu quero saber o seguinte: a culpa é do marketing, pô? Eu gosto que ele lançou uma bomba no colo para. Vamos lá, quando é que a culpa é do marketing? Quando ele não entende o objetivo daquela campanha, ele não entende a essência daquela empresa, ele não entende o cliente do nosso cliente, Concordo, e aí sim a culpa é do marketing. Quando ele não está preocupado com o resultado final da sua atividade. Acho que somente nesse momento a culpa é do marketing, porque ela deixou de estar ligada a um braço estratégico de qualquer negócio. Toda empresa, para poder existir, ela tem que vender. Para poder vender, tem que se comunicar bem, tem que apresentar bem o que ela quer resolver de problema, né? Só existe empresa porque existem problemas na sociedade. Problema de vestuário, então eu monto uma loja de roupa. Problema de falta de informação em negócios, eu monto uma consultoria. Problema de falar de produto, cria uma fábrica. Então tem problema, alguém vai lá resolver. Então, se a gente não consegue comunicar adequadamente a nossa solução para esse mercado, eu não consigo atrair aquele cliente. Se eu não consigo atrair, aí sim tem uma falha de marketing, né? Mas em todas as possibilidades onde o marketing ajuda, contribui, leva a demanda, mas a demanda não converte por diversos fatores ligados ao interno do cliente, que ele não está acompanhando, como um vendedor mal treinado, um vendedor que não sabe apresentar produto, ausência de produto, né? Já teve campanha, o cara falou, não pode ativar que tá tudo certo, a gente ativou, passou 15 minutos, e passou a suspender a campanha como um todo. Pô, falei, por quê? Já acabou. Falei, pô, a gente fez um esforço gigantesco para vender o quê, pô? Acabou em 15 minutos. não tinha Né? produto, não tinha Olha, mão de obra. Só um caso para liberar, né? Para te liberar, Elane. Tinha um cliente nosso, logo no início da empresa. Ela queria mexer com brigadeiro, né? E aí a gente foi logo começou o Facebook liberou a gente fazer anúncios ainda, né? E isso tô falando de 2012, né? A gente tá falando de 12 anos atrás, 2012, 2013. Ela queria fazer brigadeiros. Ela e o namorado dela, que não, a gente gosta de fazer, todo mundo pede pra gente brigadeiro. Aí eu falei, olha, tem um negócio novo aqui no Facebook que a gente está ativando agora campanhas para poder fazer anúncio segmentado para determinadas audiências, que é o tráfego pago, né? E lá atrás, embrionário ainda. Ela, vamos fazer. Eu falei, calma. A partir do momento que a gente vai fazer essa divulgação, isso será pré-Páscoa, né? Meu Deus. Pré-Páscoa. Deixa ser até o final. Aí ela falou assim, não, pode fazer, que eu quero que a gente vai vender pra caramba. Eu falei, então tá. Parou de vender em algum momento? Não, pô. Deixa entrar tudo que tiver de demanda que a gente vai atender todo mundo. Beleza. Tá parecendo que te prepare, Altamira. Chegou o final de semana, né? É. Ela chegou, ela falou assim, na segunda-feira, eu ativei na sexta, na segunda-feira ela falou pra mim, pô, suspende pelo amor de Deus. Aí eu falei, por quê? Porque a quantidade de coisa que a gente já vendeu, de fechamento, de pedido, eu vou ter que trabalhar daqui até a Páscoa, todos os dias de madrugada. E ela trabalhou, entregou. E sabe o que ela fez depois da Páscoa? Pô, esse negócio não é pra mim. Não suporto mais olhar pro brigadeiro. Olha, a Dela Lê, da minha amiga Débora Bellarmino, um abraço para Débora Bellarmino,
foi assim também, né? Ela fez uma divulgação, na época foi a revista Tropo, que era famosíssima, enfim, do Grupo Liberal, e no dia da abertura dela, da loja, acabou os cupcakes, assim, tipo, muito rapidamente, muita gente foi lá, enfim, ela é sempre muito bem relacionada, ela e a Letícia também, a irmã dela, a Rafa também, e acabaram os cupcakes exatamente no dia da abertura lá, com poucas horas de loja aberta, porque ela não imaginou que ia dar tanta gente, né? Ela conta essa história, não é possível, lá do Conjove, e ela, cara, tira no pé o anúncio. Isso não é para mim, graças a Deus, ela insistiu e a gente tem as maravilhas e delícias que a Della Lê oferece. Para a culpa não ser do marketing, o que o marketing precisa fazer? Na verdade, o Paul, ele já se culpou, tá? Ele já se culpou, na verdade. Sou Costa Larga, gente. Sou Costa Larga da mesa. Ele mesmo falou, entendeu? Se o marketing não conhecer o cliente, esquece. O marketing tem que conhecer o cliente, assim como o cliente também, ele tem que entender qual é o papel dele. Ele tem que estar muito alinhado. E o que tiver no contrato entre os dois, que se cumpram. Então, aquela história, se eu coloquei no contrato que mensalmente nós vamos sentar e avaliar os números, então façam acontecer. E o cliente também tem que entender que este alinhamento é de extrema importância para que o negócio dele realmente entre nos trilhos. Até porque cada vez que você senta com a sua agência, você aprende coisas novas, indicadores novos, e você também corrige a rota. Então, nós temos metas, mas dificilmente uma empresa trabalha no desvios das metas. Então, toda meta que eu tenho, quais são as taxas de desvios que nós temos e como eu trabalho plano de ação em cima desses desvios. Então, às vezes, as pessoas até falam assim, pô, Elaine, tu não dá parabéns para ninguém, né? Quando bate na meta. Eu falei assim, não é meu papel te parabenizar. Meu papel é trabalhar nas taxas de desvios, porque não bateu, hoje não bateu, o que nós temos que fazer para corrigir aquela rota, ou então redesenhá-la, né? Então, isso aí é algo que você tem que fazer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, a cada 3, 6 meses. Tanto como hoje não existe mais planejamento estratégico para os próximos 5 anos, próximos 3 anos, praticamente você está fazendo o próximo mês ali, revendo o tempo todo e tudo mais, a mesma coisa. Então, se você tiver um alinhamento, eu conheço o meu cliente, o cliente conhece o meu trabalho, e o que nós alinhamos, nós prestamos conta mensalmente ali, continuamente. Se eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando os números do cara ali no dashboard, e eu estou vendo que isso aqui fugiu. Eu fiz uma ação e não deu esse resultado. Cara, ela investiu lá no impulsionamento R$ 1.000, mas eu estou vendo aqui que não está dando certo. Ei, cliente, é o seguinte, aquela estratégia que eu fiz não está dando certo. Bora realinhar? Ou então aquela ideia que você teve, ela realmente não está certa. Vamos realinhar? Se eu tiver esse acompanhamento. Por isso que nós temos tantas ferramentas hoje automatizadas para esse acompanhamento. Então, olhar melhor números, conhecer melhor e entender. Marketing de publicidade, hoje, ele é fundamental para o meu negócio, independente qual segmento for. E o mais importante de tudo, acho que para mim, até mesmo finalizando, não adianta mais trabalhar no meu CNPJ, na minha marca, se eu não trabalhar a marca pessoal de quem está por trás do CNPJ. Eu virei uma marca, a empresa é uma marca, eu viro uma outra marca, e chega uma hora que você nem sabe quem vale mais. Então, hoje é aquela prova social. Esse CNPJ tem pessoas por trás dele. Quem são elas e como eu faço toda essa comunicação? Então, não é mais só o marketing do meu negócio e publicidade que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que preocupar com um todo. E quem não entender essa regra não está no jogo. Não vai continuar. Estamos prontos, né, Paul, para atender aí qualquer pessoa física, empresário, você que é empresário nosso, né, Paul? Para concluir o Avanza Cash, né, a gente já está finalmente, tem um quadro final que eu vou lançar agora aqui. Ai, meu pai. Não, é um quadro mais de dicas, né, para quem quer Eu já acompanhar tenho medo. e saber onde pode continuar essa conversa, então estudar um pouco mais a respeito desse assunto. Elaine, dá para a gente uma dica de marketing, onde quem está nos escutando pode buscar mais informações a respeito, se é algum livro que tu gostas, se é algum vídeo, algum treinamento. É bem laboratório que ela vai dizer. Vai falar de laboratório, quer ver? Aí, cara, é o seguinte, vai no laboratório de IA, que lá você vai aprender muita coisa. E outra coisa, eu acho assim, a maior dica, primeiro que eu não tenho inspiração. Fala assim, Elaine, me dê um profissional que você se inspira. Não consigo. Me dê um livro que você se inspira. Eu começo a ler, aí ali já muda e tal. A minha vida, a minha
zona de conforto é viver fora da zona de conforto. Então é muito complicado falar assim, qual é essa dica? São dicas ali do momento, né? Hoje ainda me deram uma lapada ainda. Eu falei assim, tá, mas para isso aqui realmente dar certo, qual é a frase que eu tenho que iniciar? Não, Elaine, não é assim, não existe regra. E realmente, nós estamos no mundo de marketing e publicidade, onde a regra é a tua intuição. Então, para mim, o que é mais importante e tanto é que eu sempre falo das ferramentas, novas habilidades humanas, né? Que soft skills, conhecimentos comportamentais, isso daí já é obrigação de qualquer pessoa dominar. A hard skills, conhecimento técnico do que eu realmente pratico na minha função, isso também é obrigatório para qualquer pessoa que for contratada. Isso não é mais novidade. A meta skills é realmente a habilidade de aprender a aprender e colocar em ação o mais rápido possível. E dentro dela, tá, dentro da ciência, o escutar a intuição, e a intuição passa a ser reconhecida pela ciência. Então, para mim, marketing e publicidade ela é intuição. Hoje é muito conhecimento técnico que a gente tem, ou seja, dá todas essas habilidades, e mais também eu como negócio, será que isso aqui vai dar certo? Mas eu como cliente, você como agência, tem que falar o seguinte, eu acredito que isso vai ser, vamos tentar? Aí a agência doida também, né, Ivana? Aí fala assim, vamos tentar, caso não dê certo, a culpa é nossa. A gente ali vai e tá. alinha, entendeu? Culpa Mas compartilhada. acabei de dizer, é uma nova habilidade humana, meta skills. Eu sempre falo muito disso e tem que estar muito ciente que quem não tiver essa nova habilidade meta skills, que aprender a desaprender e aprender muito rápido e colocar em ação, porque o mundo está em ebulição, essa loucura, e entender que eu tenho que ouvir a minha intuição ela serve agora dentro da ciência como um novo achado. Só que a intuição é algo que eu tenho que estar ciente, que a minha com a sua precisa realmente ter alinhamento, não é culpa tua. Por isso que tem que ser muito rápido. Tivemos uma ideia de marketing, de publicidade. Colocamos aqui, deu certo ou não deu certo? Dá uma olhada lá nos números, olha como é que tá. Não, deu certo. Então, bora, mete ficha aí, investe mais, coloca mais dinheiro, sabe disso? Eu nunca tive medo de investir. Nada disso, está dando certo, cara, coloca mais. Não tenho como, coloca mais que isso vai dar certo. Agora, se não der certo, gente, assuma, a culpa é compartilhada, vai ali, sem discussão. E para mim, e a outra, algo mais importante ainda, é a rede de relacionamentos. Então, que nós estamos aqui justamente por causa do nosso relacionamento Net Skills, que é o relacionamento intencional, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu domino algo, você domina uma outra área, cada um com a sua dominância juntos, realmente fazemos o negócio do futuro. Então, isso é gestão do futuro. E quem não tiver alinhado toda essa linha de pensamento dentro do marketing e publicidade com as suas agências ou com os seus profissionais internos, porque as grandes empresas não contratam agências, as grandes empresas, elas formam agências dentro das suas empresas e vocês são os consultores delas como essa agência externalizada, porque isso é algo que eu acredito muito. E vocês sabem fazer bem feito quando querem. E para mim é isso. Se eu sou grande, tenho sempre uma consultoria de marketing e publicidade dentro das suas empresas. Se você é pequeno, contrate uma empresa que realmente vai fazer jus aí ao seu trabalho. Estou muito feliz com a sua entrada dentro da empresa, essa junção de vocês. Acompanhe a sua vida, acompanhe a vida aí do Fonteles e do Evandro há muitos anos. E somos parceiros aí para o que der e vier. Aqui é um exemplo de porradas, de amor e ódio, que mesmo na merda, nos erros, estivemos juntos em prol do acerto. E poderia ter sido mais rápido? Poderia, mas eu acho que não era essa a intenção, nós estávamos também maturando aprendendo. e aprendendo. Legal. Vamos avançar. Vamos avançar. Elaine, obrigado, viu, por ter destinado um tempo que você nem tinha, inclusive, para a gente nesse momento. Vou pagar caro aqui. Vai pagar caro, enfim. E vamos encerrar, então, Paul, para o resumo, as 3 dicas que vão ficar desse podcast. O primeiro deles é, se você sabe fazer churrasco, isso não quer dizer que você pode abrir uma churrascaria. Segundo, é muito importante você consultor, descobre o dia do aniversário do teu cliente e compra um livro de marketing, dá para ele, porque conhecimento nunca é demais. E terceiro, esse foi o podcast que o meu telefone menos tocou, porque quem me liga tá aqui. Beijo da magreza, fica com Deus, tchau!